Começamos agora mais um A Vida Podcast e hoje eu estou aqui com uma convidada extremamente especial. Ela que hoje é empresária e vai contar uma história de sucesso hoje para nós. Eu estou aqui vou contar o currículo dela para vocês. Vamos lá, ó. Filha amada de Deus, mãe, esposa e mentora de um time de sucesso. A missão dela é transformar vidas, levando saúde física, emocional e financeira, com raízes firmes em Deus, família e trabalho. Ela disse para mim que ama gente, ama movimento e todos os dias escolhe se levantar para levantar alguém, levantar outras pessoas. Nós estamos aqui hoje com a Carol Marcelino. Obrigada pelo convite. Eu que te agradeço pela confiança no nosso trabalho. Obrigada por ter vindo. E se apresente para as pessoas. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, Elisa, pelo convite. Foi uma conexão muito legal que a gente teve numa imersão que nós fizemos esse final de semana, né? E eu falo que Deus não une pessoas, une propósitos. Então, foi muito legal, né, ter tido esse convite. É um prazer estar aqui com vocês. E é isso, né? Eu sou uma mulher que tem 3 filhos, né? Que tem um marido. Nós estamos juntos há mais de 20 anos. Eu me casei muito jovem. Então, as pessoas olham para mim e falam, você tem um filho de quase 19 anos de idade? Sim, tem um filho mais velho de quase 19 anos de idade. E eu acredito que a vida é esse conjunto de coisas, né? A gente tem que amar, cuidar, se divertir, trabalhar, produzir, né? E crescer no meio desse processo. E é isso que eu venho fazendo ao longo desses anos aí de vida. Que legal, Carol. Olha, gente, realmente, como a Carol contou, eu conheci ela em uma imersão. A história dela é uma história muito impactante. A Carol, ela trabalha com marketing multinível, só que não foi sempre assim. Nós estávamos agora aqui na mesa, conversando, trocando ideia, e ela me contando a história linda dela. E eu quero, Carol, que se você puder compartilhar conosco essa história, como que foi, assim, a sua jornada até aqui, para ter esse sorriso lindo no rosto, e, assim, ter essa consciência de impactar vidas, contribuir com a vida de outras pessoas. Conta pra nós aí dessa trajetória profissional. Eu sempre fui uma menina muito sonhadora, né? Aquela que era chamada de maluca. Ah, Carol, você tem certeza que você vai... Né? Que ideias são essas? Porque eu sonhava em conhecer muitas pessoas, em conhecer novos lugares. E a minha vida sempre foi em torno disso. Então, eu nunca trabalhei em nada tradicional. Eu trabalhei CLT pouco tempo da minha vida, né? Eu não fiz uma formação acadêmica e por muitas vezes eu me senti perdida em relação ao meu propósito de vida, né? Mas eu me conectei, né, profissionalmente com uma área que eu gosto muito, me identifico muito. Eu sou artesã, eu sou artista, eu amo arte, tudo. Eu pinto, bordo, costuro. E quando eu tinha ali meu filho pequeno, eu sabia que eu não queria trabalhar fora de casa, eu comecei a trabalhar como artesã. Né? E eu vi nessa possibilidade de ser uma artesã ali, de trazer renda para minha família. Esse foi o meu propósito inicial. E eu fui crescendo nessa área que eu atuei por 12 anos. Mas eu tinha uma dor, né? Até compartilhei com você aquela fotinha, não sei se dá para colocar, mas é uma foto, assim, impactante, né? De um momento da minha carreira onde eu tive um burnout, porque eu trabalhava 20 horas por dia, isso era uma dor muito forte para mim, porque eu sempre trabalhei muito. Comecei a trabalhar com 13 anos, eu era babá, né? Para poder realizar as minhas coisas, né? Então eu saía da escola eu ia para o curso, do curso eu ia para o trabalho, isso com 13 anos de idade. Então, chegou um momento da minha vida que eu entendi que trabalhar muito não necessariamente me ligaria ao que eu queria para a minha vida, né? Que eu precisava encontrar propósito. E eu me senti perdida. Isso foi em 2019, eu tive um burnout, eu cheguei a 111 quilos. Meu Deus. Foi um momento muito difícil para minha família, eu tive uma crise mesmo, eu cheguei a tomar 7 medicamentos, né? Para emoções e tudo, porque eu não conseguia, minha saúde mental estava totalmente abalada por conta da minha rotina mesmo. Porque eu queria, tinha muitos sonhos e eu colocava muitas horas no meu trabalho. Nessa mesma época, uma grande amiga minha me apresentou para o marketing de relacionamento, para a doTERRA mais especificamente, me apresentou os óleos essenciais. Eu nunca tinha tido contato com os óleos essenciais. E naquele momento não fez muito sentido para mim. Eu fiquei... acho que muitas pessoas têm esse estigma, né, de ser um negócio duvidoso, né? Marketing multinível, pirâmide, né? Tem esses estigmas. E eu tinha também, confesso que eu tinha. E eu não quis, né? Eu disse que não, fui para casa, retomei minha vida. Eu montei uma loja para poder atuar em outras áreas do ramo de festas e seguir o meu caminho. Quando foi em 2020, estourou a pandemia. E aí eu me vi sem renda, eu me vi perdida, o que eu vou fazer profissionalmente. A minha família precisava da renda da minha loja, porque meu marido trabalhava no CLT,
Inclusive, meu marido teve uma queda também de 70% na renda dele, né? Porque faltava insumos para a empresa produzir o que ele vendia. Ele vendia produto de limpeza, uma grande empresa aqui, brasileira, né? E faltava insumos, e ele teve uma queda de salário e eu perdi todo o meu dinheiro. E aí essa minha amiga me chamou de novo e falou, Carol, tô crescendo, vamos conversar novamente. Eu estava em outro momento, eu acho que a cabeça da gente, ela soma muito para as nossas escolhas, né? E como eu estava em outro momento, eu fui pesquisar, fui ler. Inclusive tem um livro que eu amo, até indico para quem tem dúvidas sobre o modelo de negócios, chama O Negócio do Século XXI, que é de Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki escreveu um grande best-seller que é muito conhecido, que é o Pai Rico, Pai Pobre, né? Que é um livro sobre educação financeira. E ele fala que o modelo de marketing multinível é um modelo extremamente inteligente, né? Um modelo de escalabilidade, é um modelo de crescimento, que é uma oportunidade de uma pessoa realizar grandes sonhos. Eu falei, opa, grandes sonhos? Eu quero isso para minha vida, eu sonho muito, né? Eu preciso me conectar com uma ferramenta. Mas eu nunca abri mão de algo muito importante, que é um pilar, assim, único para mim, que é trabalhar com propósito. Então, quando eu trabalhava com festas, embora fosse extremamente exaustivo, né? Uma coisa que me ajudou muito a seguir é que quando eu podia estar muito cansada, mas quando eu terminava o meu trabalho e entrava a criança e via a festa pronta, a mãe também emocionada, porque ela demorou ali, eu ficou muitos meses planejando aquela festa. Quando eu via aquela cara das pessoas ali vendo o meu trabalho, tudo fazia sentido para mim. Então, o propósito sempre foi muito forte dentro do meu trabalho, né, da minha vida profissional. E aí eu me conectei com esse negócio, né, com a possibilidade de levar saúde física e emocional por meio dos óleos essenciais. Eu tive um impacto muito grande, como eu falei para vocês, eu tinha vindo de uma crise de ansiedade, de depressão, né? Eu usei um óleo essencial que inclusive está comigo, que estava na bolsa, né? Porque eu não vi o 100, que é o Balance. E, enfim, tive muita experiência em relação ao produto mesmo. E eu falei, poxa vida, que oportunidade maravilhosa. Eu vou levar saúde física através de produtos que podem melhorar ali, auxiliar nas dores, né? Vou levar saúde emocional através de um produto que pode ajudar nessa parte emocional. E eu tenho uma oportunidade de levar saúde financeira para as pessoas. E eu comecei a pensar nas pessoas próximas a mim, que estavam com dores parecidas com as minhas, que tinham perdido seu emprego, que estavam ganhando mal, né? E comecei a me conectar com essas pessoas. E paralelamente com pessoas que também precisavam do produto. E as coisas foram acontecendo, né? Hoje eu e meu marido fazemos parte de um grupo dos maiores líderes do Brasil, na doTERRA. Nós temos um grande time, né? E assim, meu marido, a princípio, não veio comigo. Ele veio depois de 2 anos que eu estava na empresa. Ele veio trabalhar comigo, ele fortaleceu nosso relacionamento ali com o negócio. Foi muito importante, né? A gente cresceu muito depois da vinda dele. E a gente tem hoje trabalhado muito com esse propósito de duplicar, de ajudar outras pessoas a viverem o que a gente vive hoje, né? Essa liberdade de tempo, essa liberdade financeira mesmo, a gente poder... Os nossos sonhos hoje são tangíveis, né? A gente pode realizar, a gente pode planejar e realizar, porque a gente encontrou a ferramenta que proporciona isso. Uhum. Legal. Existe muito preconceito mesmo com o marketing multinível. Quando nós estávamos conversando, nós até falamos da questão de pirâmide. É pirâmide, é modelo de pirâmide. Qual é a diferença entre um modelo de pirâmide e um modelo de negócio marketing multinível? Qual que é a diferença de olhar? Sim, infelizmente, até para a gente começar a falar sobre esse assunto, eu gosto muito de falar sobre isso. Existe um comportamento piramidal. Então, a gente tem uma empresa, acho que a primeira coisa para a gente identificar se é uma pirâmide, eu tenho uma história pessoal em relação a isso, né? Eu comecei na doTERRA em 2020, e ainda em 2020 eu trouxe uma das minhas melhores amigas, né, amiga de 20 anos, tal, eu trouxe ela para o negócio. E ela teve um timing totalmente diferente do meu, né? Eu tinha minha loja de festas, era o meu sonho ali, as festas, então a doTERRA era uma fonte de renda complementar, a princípio, né? Eu falava, isso aqui que vai me ajudar a somar com o que eu ganho hoje, para eu poder realizar os meus sonhos, diminuir meu ritmo de trabalho. Então, eu não enxergava como uma ferramenta que podia transformar a minha vida lá naquele início. Uhum. E essa minha amiga já de cara enxergou como o negócio da vida dela. O que aconteceu? Ela estava, só para vocês entenderem, né? Eu gosto até de mostrar com a mão, né? Eu estava aqui em cima, né? Eu cadastrei ela, eu estava acima dela, dentro daquele desenho, né? Daquela estrutura, e ela estava abaixo de mim. Só que mesmo assim, ela me passou em ganhos e na escala de crescimento, ali naquela escadinha, ela me ultrapassou em muitos rankings muito rapidamente. Então, no meu primeiro ano de negócio, eu era uma Premier, ou seja, como o nome mesmo fala, Premier, estava bem no início, ali nos primeiros rankings da doTERRA, e ela já era uma diamante. Então, essa é a primeira questão, né, que já quebra essa objeção da pirâmide, é um negócio meritocrático.
Numa pirâmide, o topo sempre vai ganhar mais, independente do que a base faça. Né? Você tem pessoas ali, a base está injetando dinheiro. Muitas vezes não se trata de um produto, né? Nós temos um produto físico que tem nota fiscal, né? Que tem toda uma comprovação ali. Nós temos fábrica no Brasil hoje, inclusive, nós né, temos uma fabricação que gera empregos, uma estrutura de empresa mesmo, mas a meritocracia, eu acho que é um grande pilar para a gente quebrar isso. Né? Eu mostro através da minha história que, por meritocracia, a pessoa que estava abaixo de mim me passou, e tá tudo certo. Depois eu alcancei ela, depois eu passei ela, depois ela me alcançou. Então, isso acho que é uma das coisas que denomina bastante ali a diferença entre pirâmide e não pirâmide, né? Legal. E assim, o intuito é nós falarmos da vida que existe por trás disso. Nós comentamos também ali no off a questão de pessoas que entram no negócio, veem o seu padrão de vida hoje, que não é uma realidade que foi sempre assim, né? Houve momentos igual você mostrou uma foto, trabalhando. Gente, ela parecia ser 50 anos mais velha do que ela é hoje. Então, assim, é incrível como às vezes a gente permite que a vida dite as regras e a gente se coloca em situações de adoecer por conta de trabalho e às vezes por conta das nossas crenças mesmo, mostrar para nós que não tem outra forma de viver, a única forma de viver é trabalhando muito. E eu acredito sim que existem momentos na vida que tem que ser assim, né? Mas não que isso seja algo assim que você olha pro que você faz e pensa, olha, não tem como crescer, não tem como ir para um próximo nível. E claro, também eu sempre falo, para quem quer. Porque tem pessoa que não quer e tá tudo bem, cada um tem o direito. Como que você enxerga as pessoas que, por exemplo, que dão certo em um negócio, independente de ser do tempo, qualquer negócio, e uma pessoa que não dá certo? Então, eu acredito, uma das dores que eu tinha quando eu trabalhava com festas era justamente pelo fato, eu me lembro em algumas ocasiões, eu me destaquei muito nesse ramo de festas, né? Principalmente com os bolos cenográficos que eu fazia. E eu recebi alguns convites para poder palestrar em workshops de festa, e eu me lembro da minha agenda ser tão cheia que eu não conseguia sair do meu ateliê de produção para eu conseguir, num evento, compartilhar sobre os meus bolos. Isso era uma dor para mim. Eu sempre, por ser uma pessoa intensa, eu gosto muito de falar, eu gosto de comunicar, eu sou muito comunicativa, e eu tinha vontade de fazer essa parte, né? Era importante para mim, eu não conseguia. Então, eu fui identificando que não necessariamente trabalhar muito, trabalhar incansavelmente, trabalhar, né, sem dormir, como eu era privada de sono, vai te levar para lugares incríveis, né? A gente tem que saber dosar nosso tempo de qualidade, com o tempo de produtividade, entender se a ferramenta que eu estou trabalhando hoje, ela vai me colocar nesse ritmo intenso por um período ou é para sempre, né? Então, sim, eu tive um período de construção insano dentro de doTERRA, né? Isso é outra coisa, porque as pessoas, muitas vezes, elas veem aquele plano de carreira, né? A gente fala muito de dinheiro. Isso, para algumas pessoas, pode ser um problema. Hoje eu vejo isso com muita tranquilidade, porque a gente vive num mundo ainda de muita escassez, infelizmente. As pessoas vivem vidas escassas hoje por conta da situação que a gente vive econômica e tudo. Então, eu não tenho problemas para falar sobre dinheiro, mas eu tento ser muito cautelosa e contar a nossa história, a nossa trajetória, para as pessoas entenderem que existe um processo, que ele tem que ser respeitado, mas esse processo a gente tem que entender se eu vou viver isso para sempre ou se é realmente um processo. Então, isso foi algo importante na minha trajetória profissional. Quando eu trabalhava com festas, eu via que não era um processo. Eu iria ficar naquele looping para sempre. Porque se eu parasse de trabalhar e tirasse a mão do que eu estava fazendo, eu não tinha dinheiro. Eu tinha que colocar 20 horas por dia no meu trabalho. Foi onde eu tive meu burnout, porque não era porque eu trabalhava muito, é porque eu não via fim. Né? E na doTERRA não, eu comecei esse trabalho, eu entendi que meu trabalho era por etapas, eu tinha uma etapa de muito trabalho para poder me conectar com muitas pessoas e crescer o meu negócio, mas que era um período, né? E hoje eu consigo ter esse refresco, né? De poder olhar e falar, calma, você tá igual eu estava 3 anos atrás, mas você vai chegar onde eu estou hoje. Continua fazendo o seu trabalho e vem acontecendo, né? É legal ver isso acontecendo com as pessoas também, como aconteceu comigo. É interessante porque, assim, o nosso cérebro, tudo que é novo, o nosso cérebro bloqueia automaticamente como se não fosse possível. Sim. Então, por exemplo, por que é mais fácil, na minha opinião, as pessoas... eu vou fazer uma faculdade de odontologia, eu vou fazer uma faculdade de medicina. É porque é um caminho que já é um caminho que visualmente você já viu várias pessoas percorrerem. Sim. Quando você vem com um caminho novo, o cérebro da pessoa simplesmente entra em colapso. Ela pensa, como?
né? Por isso a importância de quê? De contar isso, né? De contar o caminho percorrido, de falar sobre as dificuldades. E, assim, qual foi a maior dificuldade que você encontrou quando você começou a fazer o negócio? Porque, por exemplo, você tinha que apresentar o produto, você tinha que fazer visitas. Então, era novo o produto também, você veio praticamente no começo, né? Sim, eu não sabia, olha, Essencial não tinha a visibilidade que tem hoje. Hoje nosso produto é extremamente respeitado. As pessoas sabem que funciona, né? E na época que eu comecei, era só um olhinho. Esse olhinho, né? Era assim. Então, isso era desafiador. Foi um processo para eu poder me adaptar em relação ao produto. Isso foi relativamente simples, porque isso foi uma coisa que a doTERRA fez no Brasil e no mundo. Ela simplificou o uso do óleo essencial. Então, assim, a doTERRA trouxe uma clareza para as pessoas saberem que é fácil. Você tem em casa, você vai usar, é intuitivo, você vai estudar, e você sabe que são as plantas, e as plantas foram criadas por Deus, elas não vão te prejudicar, não vão prejudicar a sua saúde, né? E você vai usar e vai se adaptando no dia a dia. Então, eu fui aprendendo usando mesmo. Isso foi um processo que eu considero até relativamente simples. Minha maior dificuldade foi que eu tenho 3 filhos. Quando eu comecei a fazer doTERRA, meus filhos eram pequenos ainda, né? Meu filho mais velho tinha 14, a do meio tinha 7, e o caçula tinha 4 aninhos. Eles eram pequenos. Eu não tenho rede de apoio em Goiânia, eu não tenho nem familiar próximo em Goiânia, e eu trabalhava em outra área, que era insana também. Então, eu não tinha aberto mão ainda da minha carreira com festas. Então, eu fazia em tempo parcial. Então, isso era desafiador para mim, porque eu chegava no sábado, eu queria descansar. E sábado é o dia que as pessoas têm mais disponibilidade para poder ouvir, porque elas trabalham durante a semana. Então, por muito tempo, eu fiquei com medo de pagar o preço do crescimento. Então, eu fiquei numa zona de conforto que, para mim, estava desconfortável. Mas até que eu entendi que eu precisava realmente, né, entregar algumas horas ali para ter esse impulso, e foi acontecendo. E foi muito rápido. Quando eu saí meio que da inércia, porque eu fiz doTERRA durante 2 anos, de forma profissional, mas não muito intensa, bem em cima do muro, né? E aí eu percebi que os meus resultados eram bem parecidos com o que eu entregava. E aí, a partir do momento que eu tomei a decisão falei para os meus filhos, vamos lá, vamos fazer juntos. Vocês vão ter que entender que papai e mamãe vão se ausentar um pouquinho mais. Eu perguntei qual era o sonho de cada um deles, né? O que eles queriam realizar na vida deles. Nós fizemos uma oração familiar para a gente poder ter forças, porque a gente, a partir daquele momento, tinha entendido que a gente precisaria colocar mais algumas horas no nosso trabalho. As coisas foram fluindo. E aí a gente chegou no ponto de poder decidir fazer uma transição de carreira, que aconteceu em 2023. Em janeiro de 2023, eu entreguei a minha loja, e aí nós começamos a fazer doTERRA integralmente, eu e meu esposo. Então, eu vejo que a maior dificuldade das pessoas é poder traçar uma rota e transportar, né, a sua vida ali perante aquela rota. Eu sinto que as pessoas têm muita dificuldade em relação a isso. Elas querem o resultado, mas elas não conseguem enxergar um caminho e como elas vão ter força para percorrer aquele caminho. E elas se perdem. Entende? É um processo que é desafiador. Você conseguir qual é a minha meta, qual é o meu sonho, o que eu quero para o meu futuro, né? E agora, o que eu vou fazer para conseguir chegar nesse lugar que eu almejo chegar? Qual que é o caminho que eu vou fazer? Eu entendi que esse caminho vai exigir de mim, mas que a minha meta vai valer a pena esse esforço, e quando eu chegar lá, vai fazer sentido, né, essa minha trajetória. Eu até estava te contando um pouco antes da minha amiga, eu trouxe uma pessoa para doTERRA extremamente inteligente, né, maravilhosa, uma amiga minha de muitos anos também, e ela começou a fazer o negócio. E aí, só que demora um pouco para poder começar, o dinheiro entrar, né, ela ganhou eles 400 e pouco, depois ganhou 600 e pouco, depois... E no terceiro, quarto mês ela desistiu. E estava fazendo um trabalho lindo. E desistiu porque estava difícil, porque era difícil. E aí a gente não conversou mais, beleza. Passou algum tempo, ela veio na minha casa em Goiânia. Eu tinha recentemente me mudado para um apartamento dos sonhos. Eu tinha trocado meu carro, estava indo para Itália com a empresa, né? A gente ganhou um prêmio para ir para Itália, com tudo pago. E eu lembro dela olhar assim e falar, amiga, que upgrade que você deu, né? Que legal. Nossa, que pena que é tão difícil. Eu não consegui porque era muito difícil. E o marido dela estava passando por um período de qualificação, né, para tentar entrar numa vaga de reitor na universidade. E eu perguntei para ela, falei, olha, me diz aí, quanto tempo seu esposo está nessa, né, tentando essa vaga? Quanto que ele vai ganhar? 25, 28 mil reais. E quanto tempo tem que ele estar nesse processo? Mais de 20 anos. Foram anos de faculdade, aí depois anos de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, experiência acadêmica, para depois ele concorrer, e nem era meritocrático, ele podia não conseguir, porque ele estava concorrendo àquela vaga, né, para depois de mais de 20 anos faturar ali 25, 30 mil reais. Então, uma coisa que eu tenho como propósito, estava falando para você sobre
comportamento piramidal, isso é algo muito perigoso nesse modelo de negócios. A gente tem que ter muita responsabilidade para mostrar para as pessoas que é um negócio, né? E que a gente não pode vender dinheiro fácil, a gente não pode vender atalhos, né? Porque é um negócio e tem que ter um compromisso, tem que ter um profissionalismo e uma espera de resultado. Então eu vejo que muitas pessoas tiveram assim, um pouco esse problema desse comportamento de ir lá, querer o dinheiro fácil e às vezes ganhar o dinheiro e tchau, e ir para o próximo e deixar as pessoas para trás. Isso é muito perigoso, né? Isso atrapalha um pouco o nosso modelo de negócio, que na verdade não se trata disso, né? E o meu trabalho é isso, mostrar para as pessoas, ó, você tem o seu sonho, continua, vai mais um pouquinho, continua caminhando que vai acontecer. E isso é para qualquer área da vida, né? Porque problemas eu passei também no meu negócio de festas. E eu não desisti. Eu falo para as pessoas, eu fiz uma transição de carreira íntegra, né? Entreguei minha loja funcionando bonitinha, foi, né, muitas pessoas queriam comprar, então foi uma transição bonita, eu não desisti, eu fiz uma transição muito legal, e de cabeça erguida ali. Então, é isso que eu tento compartilhar com as pessoas. E faz todo sentido. Uma das coisas que eu falo é que as pessoas, elas não querem pagar o preço pelo sonho delas. E a outra questão é assumir a responsabilidade pelo seu sonho. Por quê? Porque quando a pessoa é CLT, e eu falo de novo, eu não tenho nada contra quem é CLT, cada um com o seu sonho de vida. Mas quando a pessoa é CLT, ela não é responsável literalmente pelo salário dela. Alguém paga o preço de vida para que aquela pessoa tenha garantia, porque CLT, o patrão tem que garantir o salário da pessoa. Porém, existe um limite, né? Porque sempre alguém CLT, ela vale muito mais do que ela ganha. Entende? Porque nenhuma empresa vai contratar alguém que vai simplesmente cumprir ali algo que não vai dar lucro para a empresa. Então, a pessoa vale muito mais do que o que de fato ela ganha. Porém, a pessoa, ela não tem o quê? A capacidade mental de assumir a responsabilidade pelos resultados dela. Sim. Então, em um negócio convencional ou em um negócio de marketing multinível, eu vejo da mesma forma. A questão da pessoa acordar de manhã e falar assim, eu sou responsável pelo resultado que eu vou construir. Sim, um dos desafios que a gente tem dentro desse modelo de negócio que eu trabalho é justamente por ele ser muito democrático. Você, para começar a empreender hoje em qualquer área, você tem que investir muita grana. Investimento é a premissa do empreendedorismo. Então, geralmente, você vai comprar uma franquia, são milhares de reais. Você vai montar uma lojinha, um banquinho de cachorro-quente, são milhares de reais que vão ser investidos ali. Então, automaticamente, quando vem uma crise, por exemplo, eu vivi a pandemia, eu não desisti da minha loja, porque eu coloquei tudo que eu tinha, que eu não tinha todas as fichas naquele negócio. Então, eu tive meu momento de desespero ali, passou um mês, eu encontrei uma forma de continuar o meu negócio de festas. Eu criei kits Pegmonte, eu fiz festa no Hack, para as pessoas continuarem comemorando na pandemia, porque eu não podia desistir, porque era um negócio que eu tinha investido tudo meu estava ali. Quando a gente fala do marketing de relacionamento, se você comprar hoje esse óleo essencial aqui, ó, você já é suscetível a ter a sua empresa dentro da doTERRA. Então, se você for investir R$50, já pode abrir R$90, que é uma taxa de cadastro. Você já pode começar o seu negócio. Então, isso faz com que muitas pessoas que às vezes têm a mentalidade CLT, pessoas que às vezes não estão preparadas psicologicamente, mentalmente, para poder empreender, elas vêm para um negócio tentando mudar de vida. E não tem problema em relação a isso. Não tem problema, é legal, porque a gente tem ferramentas para ensinar. Meu marido era totalmente mentalidade CLT. Ele não tinha sonho de empreender e ele se transformou. Então, muitas pessoas nesse processo conseguem viver essa lapidação. Isso é muito, quando isso acontece, é lindo. Minha irmã era uma professora. Minha irmã ganhava R$3.000 por mês. Minha irmã não tinha o Ganha-se do Mar. A minha irmã era aquela professorinha mesmo ali do dia a dia, não tinha muitos sonhos grandes. E hoje minha irmã é uma diamante na doTERRA. Porque ela pagou o preço da lapidação. Ela não desistiu, ficou um ano ali ganhando R$300 com a doTERRA, porque não conseguia desenvolver a mentalidade empreendedora. Mas foi um processo que ela aceitou viver, né? E hoje colhe os frutos. Então, não tem problema quando você entende que você tem aquela limitação, você não está preparado ainda para empreender, você conseguiu iniciar o seu negócio em algo que você consegue investir pouco, então é legal para você consegue fazer, mas espera aí, eu vou ter que desenvolver as habilidades. Me dá um tempo aqui que eu vou desenvolver. Aí funciona. Né? Então, muitas pessoas ficam, às vezes, frustradas por conta disso, porque elas querem rápido, mas elas não são as pessoas ainda para ter aquele resultado rápido, né? E sobre o que você falou, né, dessa questão do CLT e tudo mais, o vencedor vence a dor. Não tem jeito, não tem vitória sem dor.
Isso é uma coisa que tem que ser muito bem compreendida em qualquer trajetória profissional. Se você não vencer dores, você muito dificilmente vai chegar em algum lugar que vai transformar a sua vida em qualquer área que você for atuar. Né? Então, vencedor vence dores. Então, quais são as dores que você vai viver, vai vencer? Se você for um CLT para sempre, você vai ter que viver a dor de limite financeiro, pegar um ônibus lotado todos os dias, né, o seu patrão mandando o seu tempo. Se você vier empreender, você vai ter que vencer a dor de, independente se você está bem ou não está mal, você vai ter que ter o dinheiro para poder pagar seus funcionários, você vai ter que fazer o seu, porque você não vai ter uma licença, você não vai ter nada que vai te suprir ali. Existe uma dor. Independente de qual área, de qual seja, vai ter uma dor. Qual dor que você quer vencer? Eu decidi vencer as dores do empreendedorismo. Considero melhor a minha escolha, né? Mas aí cada um vai escolher o que é melhor para você. Assim. É uma questão de escolha, realmente, de saber o preço. Agora vamos falar um pouquinho sobre a sua vida pessoal. Como você dá conta de tudo isso? No processo de transição, como que você conseguiu equilibrar ali os pratos para que tudo acontecesse ao mesmo tempo? Eu acredito que tem muitas mãezinhas que passam por essa dor, né? Às vezes a pessoa tem o sonho de crescer, tem o sonho de empreender, daí ela fala, olha, mas eu tenho criança, eu não tenho rede de apoio, como você disse que não tinha na época, os seus filhos já estão um pouco maior. Só que sempre existem os desafios, né? Como que você conseguiu equilibrar tudo isso? Como que você equilibra hoje, no tempo presente, mesmo com mais recurso? Então, assim, fala um pouco sobre essa questão dessa administração, vida pessoal e profissional. Eu busco vida plena. Isso é algo muito forte em mim, né? Eu tô a cada dia em busca de uma vida plena. Eu tô chegando próximo dos 40 anos de idade e a gente vai amadurecendo e eu quero ser plena, eu quero ter uma saúde plena, eu quero ter um relacionamento pleno, uma família plena. A gente quer isso, a gente trabalha para isso. Mas nem sempre isso é possível, né? Então, acho que esse é o primeiro fato, né? A gente tem que entender que nós somos seres humanos. Eu sou muito transparente, né? Eu não levo perfeição para ninguém. Meus mentorados dentro do meu time sabem que existem desafios, eles sabem o que acontece. Nas minhas redes sociais eu tenho muita responsabilidade, procuro ter muita responsabilidade em relação a isso, né? A mostrar que a vida não é um morango, que às vezes a gente passa por desafios mesmo, né? E que é difícil. Não tenho dificuldade em demonstrar as minhas limitações, porque isso nos conecta, inclusive, com pessoas que são normais como a gente, né? Mas, embora eu acredite que todos nós temos desafios, né? E que as coisas não são realmente fáceis, eu acho que quanto mais forte é o seu porquê, a sua crença, né, em quem você é, quanto mais a gente trabalha a nossa identidade, mais fácil é a gente driblar essas situações, né, e nos aproximar de quem a gente quer ser. Então, eu tenho muito forte no meu coração quem eu sou, para que eu estou aqui, de quem eu sou filha, do meu potencial. Eu sempre falo para as pessoas assim, você tem pais terrenos. Você herdou dos seus pais terrenos características, né, físicas e no jeito, mesmo que você não conviva com eles, você herdou. E da mesma forma, nós somos filhos de Deus. Então, eu, como filha de Deus, tenho natureza divina, uma herança divina, um DNA divino. Então, isso me dá força, me dá coragem e me dá capacidade para viver muitas coisas. Então, os meus sonhos, os meus objetivos familiares, pessoais, como eu falei, eu sou muito sonhadora, eu quero coisas grandes para a minha vida, eu quero viajar ao mundo, eu quero proporcionar muitas coisas legais para os meus filhos, eu quero poder servir uma missão religiosa com o meu marido ainda jovem, ainda com saúde. É um sonho que eu tenho para a minha vida, é um dos motivos de eu trabalhar muito, porque eu quero poder servir integralmente, mas para isso eu preciso entender os processos que eu vivo hoje. Então, o seu porquê, para você conseguir, primeiro passo, o seu porquê tem que ser muito forte no seu coração. Porque isso vai te dar energia. E a sua energia vai te levar aos movimentos diários que você precisa fazer para equilibrar os pratos. Então, eu sei que eu quero estar com meu marido para sempre. Então, eu vou ter que cuidar do meu casamento. Eu vou ter que tirar um tempinho para eu sair com ele, para poder jantar, para poder cuidar de nós dois. Eu sei que eu quero ter filhos fortes, saudáveis, emocionalmente, mentalmente. Então, eu vou ter que tirar um tempo para poder ter tempo de qualidade com eles. Eu sei que o meu negócio precisa continuar crescendo. Então, eu tenho que dedicar tempo para o meu negócio. Eu sei que eu preciso estar bem, eu preciso cuidar de mim mesmo, eu sou meu maior ativo. Então, eu vou me dedicar um tempo para me arrumar, para poder estar numa mentoria, numa imersão, para poder me conectar com pessoas que vão me ajudar a crescer. Então, o meu porquê é a base mais forte para eu continuar e conseguir fazer as coisas, né?
Mas, às vezes, a gente vai titubear, né? Vai vir aquela coisa, eu não consigo hoje, dá um tempo, respira fundo, né? A gente não é de ferro, nós temos nossas limitações, mas, com certeza, é o propósito forte, traz energia para a gente poder conseguir resolver tudo que tem para resolver e dar certo no final. É tudo isso, né? Não isso, não é isso, é tudo isso. E eu dei uma stalkeada no seu Instagram, vi que você começou um movimento de casais. Fala um pouco para nós como que começou isso, qual é o projeto realmente. Então, na verdade, é engraçado, né? Eu gosto muito de me comunicar, como eu falei, e o meu marido, ele é mais retraído. E foi muito legal esse projeto. Eu recebi um convite para falar na convenção da Doterra, né, esse ano. E é um evento que levantou ali quase 12 mil pessoas. Então, assim, um público muito grande. E a minha maior alegria nesse convite foi justamente o meu marido poder fazer isso junto comigo. Porque geralmente meu marido é mais os bastidores e eu sou a cara do nosso negócio. Mas isso não diminui a importância dele para nós dois ali, para que as coisas aconteçam. Então, quando ele teve a oportunidade de falar, eu achei muito legal. Então, a gente teve uma experiência de compartilhar nossa trajetória empreendedora em casais ali para quase 12 mil pessoas. E a gente teve uma repercussão muito legal. As pessoas começaram a vir, pedir ajuda, né? E queriam saber. E a gente tem hoje uma grade de treinamentos muito legal no nosso time. Nós temos treinamentos ali de segunda a quinta-feira, todos os dias. E é sempre fechado, né? Para o nosso time. E aí eu pensei, gente, por que não ajudar essas pessoas, né? Por que não levar um pouco mais do que a gente viveu, do que a gente conversou em cima do palco para outras oportunidades ali? Então, nós criamos 4 aulas muito legais. Hoje, inclusive, vai acontecer a segunda aula, vai ser proibido para maridos. Nós vamos falar sobre algo que é muito importante, que é a energia feminina, né? Hoje nós vivemos num mundo com mulheres muito fortes, isso é muito bom por um lado, mas essa força, ela não pode nos tirar da nossa identidade. Eu sempre compartilho isso. Eu falo para as mulheres, olhem suas mãos, olhem como elas são pequenininhas, né? Eu sou enorme, eu tenho 1,81 m de altura, mas a minha mão é tão pequenininha e a minha mão é um símbolo, assim. Eu sempre que olho para minha mão, eu me lembro quem eu sou. Né? A mão do meu marido é grande, a minha mão é pequenininha, delicada. Então, eu tento mostrar isso nessas aulas agora. E eu aprendi isso na marra, porque eu vim de uma criação com mulheres muito fortes. A minha avó se casou muito jovem, né? Eu fui criada pelos meus avós. E a minha avó, ela teve um grito de rebelião, assim, no casamento dela, porque ela casou com 13 anos. E aí meu avô não deixava ela cortar o cabelo, não deixava ela trabalhar. E um dia ela cortou o cabelo, ela contava essa história pra gente, que ela cortou o cabelo, assim, Chanel, e falou, agora nenhum homem me manda. Mas ela se tornou uma mulher extremamente enrijecida. Então ela falava pra mim, a gente não precisa de homem, não precisa de casamento, não precisa ter filhos, vai trabalhar. E isso foi muito bom. Algumas coisas somaram positivamente pro meu ser, me deram muita autonomia, mas também me fizeram uma mulher muito enrijecida. Então, eu fui entendendo que eu precisava dosar essa energia, senão meu casamento não ia dar certo, a gente empreender juntos não ia dar certo, e eu fui conseguindo, graças ao Evangelho de Jesus Cristo, a entender a minha identidade, né, a permitir que o meu marido fosse o homem que ele precisa ser dentro da nossa casa, né, de provedor mesmo, espiritual, emocional, e aí tudo começou a caminhar pra gente. Então, nessas aulas, eu tento levar muito mais do que estratégia de negócio, né? A gente vai ter uma última aula que vai ser bem sobre estratégias mesmo, rotina, né? Como a gente divide as tarefas, mas até essa última aula vai ser totalmente voltada para essa parte de mentalidade, identidade. Na primeira a gente falou muito sobre a questão de crenças limitantes que os casais eles têm, né? Eu sou empreendedora, meu marido não era empreendedor. Eu não vou separar do meu marido para a gente poder dar certo no negócio, a gente vai ter que equilibrar. Eu mais compreensiva, ele mais com desejo de se tornar abrir a mente para o empreendedorismo, né? A gente vai equilibrando. E essa hoje para mulheres, e a próxima vai ser só para os homens, né? Os homens falaram um pouco sobre orgulho, que às vezes é uma questão masculina, né? Como tratar isso, ego. Minha mulher é um avião ali, ela é um foguete, né? Como lidar com isso? Como lidar com o meu ego, sendo que eu tenho uma mulher que é um foguete dentro de casa? Então vai ser bem legal. Hoje nós vamos ter nossa segunda aula. Uau. Achei lindo o projeto de vocês, que o Senhor abençoe. Amém. Muito. E quem sabe não dará muitos frutos pra frente ainda. Com certeza, assim, é um assunto necessário. É um assunto necessário, principalmente quando diz respeito a nós mulheres. Sim. Porque nós estamos ficando sobrecarregadas, cansadas, pelos 2 motivos que você pontuou. Porque a nossa energia está errada. Sim. E porque também nós não estamos sabendo ocupar o nosso espaço de saber que nós somos menores
E quando nos colocamos maiores, tem orgulho, às vezes, do homem, né? Então, assim, é um assunto, essa palavra define, necessário. Eu percebi que as pessoas estão sedentas por esse assunto, né? Sedentas, elas querem saber qual que é a receita, o que acontece, né? Mas é legal que eu e meu marido, a gente tem 25 anos de relacionamento. A gente se conheceu, a gente era criança. Eu vou fazer 39 anos, eu conheci ele com 14 anos, foi amor à primeira vista. E depois a gente se casou, nós temos 20 anos de casado, nos casamos muito jovens. E uma das coisas que eu gosto, né, ao me relacionar com as pessoas, é justamente mostrar nas nossas fragilidades o que hoje é o nosso ponto mais forte. Então, a gente traz muito isso para nossos relacionamentos, né? Nas nossas fragilidades, a gente encontrou força. E por isso que a gente está junto até hoje, né? E é isso que a gente quer levar para esses casais. Legal. E é isso, nós somos diferentes, né? Agora, vamos caminhar para o nosso encerramento. Eu quero, assim, que você deixe uma mensagem para todo mundo que nos ouviu até aqui, todo mundo que chegou até o final do podcast, algo, assim, que você aprendeu, porque esses episódios que eu tô gravando é sobre isso, né? Uma chave que abre portas, porque você construiu chaves com a sua história, essa é a realidade. Sim, né? Sim. Então, assim, compartilha uma chave poderosa conosco. Eu gosto muito de falar para mulheres, né? Para mulheres. Às vezes, você aí, mulher, está se sentindo pequena diante dos desafios, diante da sua rotina, e está perdida em relação à sua identidade, a quem você é, e você tem sonhos para sua família, e às vezes, como é difícil, né, diante dos nossos sonhos, a gente realizar quando a gente também tem as tarefas, né, do dia a dia, mas o meu propósito é levar para as pessoas a mais profunda identidade de cada uma delas. Eu acredito que empreender é muito mais do que ganhar dinheiro. Empreender é crescer, é revolucionar a sua mentalidade para um crescimento que faculdade nenhuma é capaz de proporcionar. Eu acredito que nós somos muito grandes, né? Eu tive um impasse em certo momento dentro do meu negócio, porque a gente fala muito de dinheiro, e isso é um entrave para as pessoas, como eu falei anteriormente, é um entrave falar de dinheiro, falar de abundância, porque nosso mundo é escasso. E as pessoas também, elas ficam meio balançadas quando a gente fala muito de abundância, de crescimento, e de projeção, de sonhos. E uma vez uma pessoa falou assim para mim, Carol, sabe o que eu acho que não é legal? Você está prometendo para algumas pessoas coisas que elas nunca vão conseguir ser. E aquilo me machucou muito. Eu falei, como eu penso assim? Não pode ser, né? Eu tenho do meu lado meu marido mesmo, eu estava compartilhando, meu marido é órfão de pai e mãe. Meu marido cresceu em um orfanato, ele para comer tinha que catar latinha. Né? E o menino que não tinha, ele foi para casa de um parente, de outro parente, e mesmo assim ele fez 3 graduações, ele casou, ele teve família, né? Nós faturamos 6 dígitos, né, com o nosso negócio. Então, sim, eu acredito que nós temos um potencial ilimitado de realizar o que nós sonhamos realizar, desde que a gente entenda que nós precisamos de processos, de ferramentas, de trabalho, de dedicação. Nosso potencial é gigantesco para ir muito longe. Então, é isso que eu tento levar para as pessoas. Não pensem que algumas coisas não são para você. O mundo e as possibilidades, Deus criou coisas infinitas para que a gente pudesse ser muito feliz, né? Então, através do seu crescimento pessoal, do seu desenvolvimento, você pode realizar coisas inimagináveis. E esse é o meu propósito, poder proporcionar isso para as pessoas. Né? Falando de casamento, porque sem o nosso casamento feliz, a gente não consegue realizar nada. Com problemas em família, muito dificilmente as coisas vão caminhar. Falando sobre empreendedorismo, né? Sobre a oportunidade de empreender em casa, enfim. Esse é o meu propósito de vida hoje. Legal. Muito, muito, muito obrigado por ter vindo. Sua história é uma história linda, inspiradora. Eu espero verdadeiramente que dê muito certo. Amém. Esse projeto de vocês, com os casais. E assim, qual que é o próximo nível mesmo? Presidential Diamond. Então, da próxima vez que eu te encontrar, tá pra quando marcar? Tá marcado já. Tem data, mas a data só Deus sabe. Não, nós vamos profetizar aqui. Vamos. E é isso. Vamos. Muito obrigada por ter vindo, confiado no nosso trabalho. Eu tenho certeza que você liberou muitas chaves aqui, chaves poderosas, que com certeza vão abrir porta para muitas pessoas. Obrigada pela oportunidade, tá incrível estar com você. Obrigada, muito obrigada, Carol. Então é isso, nós vamos deixar aqui o Instagram dela, as redes sociais. Você que interessou, ficou curiosa, quer saber como que funciona essa questão do marketing multinível, quer entender como que funciona a doTERRA, como que a Carol saiu de uma pessoa que trabalhava 20 horas por dia, praticamente não dormia, e hoje tem liberdade geográfica, liberdade de tempo, liberdade assim, de dinheiro, liberdade financeira. Nós vamos deixar as redes sociais dela aqui para vocês. Muito obrigada, Carol. Obrigada pela oportunidade. Obrigada.